acho que sempre existiu isso, né? Eu acho que se usa esses passos, né, da jornada do herói para falar sobre qualquer coisa, não necessariamente personagens heróicos, personagens brucutus, etc, né? Tá, mas esse mito do herói do Joseph Campbell, ele escreveu com base em histórias do mundo, né? Mitológicas, principalmente. Não, o mito do herói, o Campbell, o Joseph Campbell, que está falando, estudioso americano e tal, ele leu, né? Era um mestre em mitologia comparada, em religião comparada, leu vários mitos ao redor do mundo e descobriu que eles são semelhantes. Tinha um padrão ali. Tinha um padrão. E de onde vem esse padrão? Né? Esse padrão e a teoria dele é que nós, seres humanos, somos parecidos em todo local, né? Na Índia, na China, no Brasil, os índios brasileiros, sem contato nenhum com os índios malásios, qualquer coisa assim, né? Eles escreviam as mesmas histórias. Por quê? Histórias parecidas. Porque são coisas que nós passamos, né? Né? Você vê, por exemplo, tem a jornada do herói, tem o chamado por aventura, né? Aí tem a recusa do chamado. Essas coisas, cara, você, de repente, né, tá sendo chamado para um novo emprego. Você recusa porque você tem medo. Aí alguém chega e te incentiva. Até em jornadas pessoais e curtas, esses padrões são observados. Todos nós experimentamos isso, né? Então, por isso que isso se comunica com a gente. Inclusive, depois, um outro escritor chamado Christopher Vogler escreveu um memorando para a Disney, pegando essas etapas do chamado monomito, né, Jornada do Herói que o Campbell tinha feito, e preparou um memorando, quer dizer, um documento para os roteiristas da Disney seguirem. Né? Foi usado, diretrizes, foi usado né? Inclusive, o Rei Leão e coisas do tipo e tal. Por quê? Porque um filme da Disney tem que ser bem assistido na China. Né? Tem que ser bem assistido, né, em qualquer outro lugar do mundo. No México, tem que fazer sentido em Angola e tal. Então, é basicamente isso. E esses padrões mitológicos são observados também nas histórias populares, nos filmes, né? Porque você quer entrar no cinema, quer ler um livro e quer se emocionar. E você vai se ver ali. Eu já passei por uma situação parecida. Já teve alguém um mentor que me incentivou, né? Eu já passei por uma situação de crise. Eu já superei essa crise, morri e renasci. Quer dizer, claro, simbolicamente, né? E é sobre isso que se fala Jornada do Herói, que é usado nessas histórias. Por isso que quando tu fala bastante sobre o Senhor dos Anéis, tu que é um grande fã do Senhor dos Anéis, tem muito dos passos do herói, né? Lá tem quase todos os elementos que tu consegue encaixar. E uma das paradas que é diferente do que a gente comentou sobre os brucutus anos 80 é o herói improvável, né? Que é tipo assim, pô, o Frodo é pequeno, ele é fraco e tal. Ele não tem como batalhar contra os orcs, mas ele tem a jornada dele. Então ele vai atrás, tem a ajuda de outras pessoas, claramente. Mas ele é um herói improvável e mesmo assim ele vai até o final, né? Tá, mas uma pergunta, né? Porque a gente também tá falando de passado e presente, né? O Luke Skywalker não seria mais ou menos algo muito parecido com o Frodo? Sim. Vocês que entendem mais de Star Wars do que eu. Porque também, o fazendeiro... o Luke Skywalker talvez seja o melhor exemplo da história de jornada do herói seguida totalmente à risca, né? Tem todos os passos, né? E eles são muito literais, né? Exatamente, muito literais. Eu sempre aponto como exemplos, né, da jornada do herói, o Star Wars, o primeiro, que é bem fechadinho, né? E o Matrix, o primeiro Sim. O Matrix, inclusive, sem querer discordar, cara, o que você estava falando... Mas o Matrix, cara, a parada é tão igual que até na terminologia, por exemplo, existe uma etapa que chama-se travessia do primeiro limiar. Isso é uma etapa, não precisa ter um limiar, nada disso. Só que os caras vão lá e fazem um portal. Sim. A travessia do primeiro limiar é quando o cara atravessa o espelho. Até nisso, os caras foram literais, né? Até nessa parte, né, visual, né? Então, eu diria que os dois filmes são base, né? São muitos exemplos de... E essas histórias, quase todas elas, mais populares, elas têm isso. O Harry Potter também tem isso. Sabe? Você pega o garoto e tal, Jogos Vorazes, a Katniss passa muito disso também. Essas franquias muito famosas que as pessoas adoram, que tem um herói, o escolhido... É sempre assim. É que ele seja improvável, ele diria que é uma pessoa comum, né? Improvável porque comum, de ele não ser um... Por exemplo, que nem a gente comentou antes, o John Matrix, ele é quase uma força da natureza, entendeu? Tipo, ele é o herói em todas as suas capacidades, né? E digo de ser improvável por ele ser uma pessoa comum, né? Porque nós somos pessoas comuns, né? E que todos nós somos pessoas comuns e que
aprendemos e passamos por coisas tal. Então, você começar com um indivíduo que é um cara que é comum, né, que não tem nada de especial, e você ir passando as etapas, aprendendo e tal. Geralmente, inclusive, você acha que você é uma pessoa comum, mas você tem alguma coisa especial em você. Como, olha só, a identificação como todos nós. Nós somos pessoas comuns, mas todos nós somos especiais. Concorda? Desculpa aí. Vamos tocar violão, por exemplo. Né? Outra coisa Então, especial. Você falou do Harry Potter. Harry Potter é um indivíduo, né, que tá ali como o órfão, né, o que mora debaixo, não sei o quê, mas ele tem um passado, a gente chama de a ancestralidade privilegiada, né? Ele tem herança privilegiada, ele tem os pais dele lá que ele não sabia, né, mas que... Né? Enfim, como muitos... O Luke Skywalker era filho de Darth Vader, né, cara? É verdade. O Neo era o escolhido, sem saber que era o escolhido. A Oráculo fala pra ele, você não é o escolhido. E, no entanto, ele era. E o Frodo tem um lance do anel tá ali do Bilbo, né? Tipo assim, Sim. que ele vem... Não é como se fosse uma herança de poder, né? Mas ele já tem uma relação nos antepassados dele com aquilo, né?